A primeira vez que a gente vê o mar deve ser muito emocionante ou aterrorizante. Queria poder dizer que foi uma dessas coisas para mim. Eu só vomitei na praia cheia de rochas. Havíamos chegado ao Maine algumas horas antes a bordo de um avião militar de carga. A enorme aeronave tinha sacudido e balançado o tempo todo, enquanto meu pai lia alguns manuais de prontidão naval e fortificação costeira. Eu já me sentia enjoado antes mesmo de embarcar. Estava muito pior quando sobrevoamos o Missouri e vomitei no saquinho quase todo o tempo que levamos para passar sobre Ohio, Pensilvânia e Nova York. Meu pai, não um piloto, não disse nada, mas eu sabia que ele estava pensando que o filho nunca se daria bem nas Forças Armadas, não com aquela propensão para o enjoo. Além do mais, meu rosto esverdeado não combinaria com o elegante uniforme da Marinha. Eu o observava pelo canto do olho, ainda desacostumada à sua presença. Eu tinha 9 anos quando ele foi embora, e meu pai passou 4 anos no Teatro de Operações Europeu. Quando eu era menor, pensava que esse era um lugar onde exibia filmes. No entanto, pelo que ele falou, e mais pelo que não falou, não havia nada de faz de conta lá. Na última primavera, a guerra na Europa começou a perder força. E minha mãe e eu esperávamos ansiosos pela volta do meu pai. Teríamos nosso próprio desfile de boas-vindas com flâmulas, cornetas e sorvetes feito em casa. Eu imaginava meu pai no uniforme azul e elegante, com todas as medalhas por bravura penduradas sobre o bolso do paletó. Ele daria um beijo no rosto da minha mãe e bagunçaria meu cabelo como sempre havia feito. Entretanto, quando meu pai voltou ao Kansas, não foi para um desfile, foi para um funeral, o da minha mãe. Era um dia nebuloso de julho. Minha mãe teria gostado. Ela sempre dizia que, para cabelos crespos como o dela, uma garoa constante era a segunda melhor opção depois de um permanente ondulado. Para resumir a história, não tinha sorvete. Minha mãe não estava lá para ser beijada. Eu não tinha mais 9 anos. Por isso, ele não bagunçou meu cabelo. E desde o começo, éramos mais que 2 estranhos morando na mesma casa do que pai e filho. Acho que não deveria ter sido uma surpresa. Afinal, quando ele foi embora, eu era um menino lendo gibis de super-heróis no chão da sala de estar, esperando minha mãe me mandar ir lavar as mãos para o jantar. Quando ele voltou, eu era um garoto de 13 anos, sem mãe e com um pai que mal conhecia e não acreditava mais em super-heróis. E foi assim que fui parar em um avião de carga a caminho de Cape Fear, no Maine, e da escola Morgan Hill. Esse era o colégio interno exclusivo para garotos mais próximo do estaleiro naval Portsmouth, onde meu pai ocupava um posto. Depois de uma aterrissagem complicada, um jipe militar nos levou à escola. Quando nos aproximamos de Morgan Hill, li as palavras escritas sobre o arco de pedra na entrada. Era o lema dos fuzileiros navais: sempre fidelis, sempre fiel. Passamos pelo arco a caminho do dormitório. Providências haviam sido tomadas com o Sr. Conrado, o diretor, para que eu fosse matriculado tão tarde, em agosto. E eu deveria ser grato por isso. Porém, naquele momento, a única coisa que me fazia sentir gratidão era saber que logo estaria fora daquele jipe e pisando em terra firme. O diretor Conrado cumprimentou meu pai, chamando-o pelo primeiro nome, e apertou minha mão com tanta força que me encolhi. Ele nos levou para conhecer o local. Morgan Hill era uma escola preparatória para meninos fundada em 1870, mas ao ouvir o nome dos prédios e campos que ele apontava, já deve ter sido uma escola militar. O diretor mostrou os 2 prédios da sala de aula, Lexington Hall e Concord Hall. Lexington era o prédio dos alunos do 9º ao 12º ano, e Concord era para os 6º, 7º e 8º anos. Fort Bryan para os meninos do científico, cujo nome era o mesmo do forte construído perto do local da primeira batalha naval da Guerra da Independência. Camp Keys, para os garotos mais novos, era meu posto, ou melhor, onde eu ficaria. Pershing Field e Flanders Field House, o primeiro batizado com o nome de um general, o segundo com o nome de um campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. Eram a quadra de atletismo e o ginásio empoleirado no topo de uma colina com vista para o mar. Os prédios mais novos eram o Normandy Greenhouse e o Ducker Commons, também conhecido como o Salão da Bagunça. Quando o diretor Conrado apontou a capela de ripas brancas, pensei se não havia ali pelo menos uma estrutura com um nome mais brando, como Igreja do Bom Pastor ou Capela dos Anjos Desarmados. Mas não, Capela do Armistício era um lugar de paz, mas apenas se você assinasse o tratado e ficasse em posição de sentido.
O prédio que restava do campus original de 1870, a única estrutura que havia escapado da enxurrada de nomes militares, era o estaleiro, carinhosamente chamado de Recanto. Quando o diretor Conrado se preparava para nos deixar no dormitório, ele trocou algumas palavras em particular com meu pai. Pela cara dele e pelo jeito como olhava para mim de vez em quando, deduzi que o diretor expressava seu pesar pela perda da esposa do capitão e garantia que a escola seria um ambiente saudável para seu nauseado filho. Em voz mais alta e com a intenção de ser ouvido, o diretor Conrado falou: "Vamos cuidar bem dele. Ele será um novo homem quando você voltar para a regata de outono." Eu não sabia o que era regata de outono. Parecia o nome de um baile, apesar de que, sendo aquela uma escola só para meninos, eu não saberia com quem iríamos dançar. Quando o diretor Conrado me encarou, fiquei sem saber se ele esperava que eu batesse continência, mas ele me chamou para perto com um gesto, pôs a mão grande sobre o meu ombro e baixou as sobrancelhas grossas. "Filho", disse ele, "os garotos aqui na escola Morin Hell são parecidos com os garotos de qualquer lugar. Se quiser se sentar com um grupo no almoço, eles provavelmente vão aceitá-lo. Se quiser se sentar sozinho, é capaz também aceitarem sua escolha. Meu conselho para você", concluiu levantando o pulso cerrado, "é que participe." "Sim, senhor", respondi com as pernas tremendo um pouco. Depois disso, o diretor finalmente me dispensou para ir ao dormitório. Ele não falou à vontade, mas quando entrei no quarto, deixei escapar um suspiro que, aparentemente, segurava algum tempo. Eram 2 camas. Os alunos já haviam sido separados por quartos, e como minha matrícula foi feita depois do período normal, eu ficaria sozinho. Mesmo assim, só precisava de uma cama, e escolhi ficar perto da janela. Depois, nós, o capitão e eu, mas principalmente o capitão, desfizemos as malas, camisas na gaveta de camisas, roupas de baixo na gaveta de roupas de baixo, meias na gaveta de meias, tudo em ordem. Eu já havia recebido a calça e a blusa de moletom do uniforme de Morning Hell, e vi no armário a calça caqui pendurada ao lado do paletó azul marinho com o brasão da escola bordado no peito. O capitão pegou um jogo de lençóis do armário e arrumou minha cama rapidamente, com precisão militar. Cantos perfeitos em ângulo de 45 graus e lençóis presos no colchão, tão esticados que fariam uma moeda de 25 centavos ricochetear. Eu já havia dormido em uma cama feita por meu pai, e era um pouco difícil respirar nela. Mesmo depois dos últimos 2 meses, ainda era estranho ficar sozinho com ele. Meu pai havia passado muito tempo longe e agora de repente estava de volta, mas não completamente. Parecia distante, como se fosse desconfortável ficar fora do navio. Como se suas pernas de marinheiro não se ajustassem à terra firme. Eu já havia pedido e insistido para ficar em casa com meu avô Henry e o irmão solteiro da minha mãe, o tio Max, mas decidiram que o melhor era que eu ficasse com meu pai. Ninguém entendia que eu podia estar ao lado do capitão, e mesmo assim ele continuaria a 1 milhão de quilômetros de distância. "Pegou todo o equipamento?" perguntou. "Equipamento?" Ele falava como se eu estivesse me preparando para ir para o reformatório. Talvez fosse essa sua intenção, me mandar para um lugar onde eu seria chicoteado até entrar em forma e me tornar um verdadeiro homem da marinha. "Tenho tudo do que preciso", respondi em voz baixa. Levantei a mala para guardá-la na prateleira do armário, mas ainda tinha alguma coisa dentro dela. Peguei a pilha das minhas revistas mensais favoritas publicada pela National Geographic Society. Eu era membro da Society desde os 7 anos e tinha 2 de exemplares em casa, mas só havia levado alguns. Dei uma olhada na pilha para ver quais eu tinha pego. Janeiro de 1940, baleias toninhas e golfinhos. Outubro de 1941, a vida diária do Antigo Egito. Setembro de 1942, Alasca Estratégico, olha à frente. Percebi depois que as outras revistas eram quadrinhos que eu pensava ter deixado em casa. Super-Homem, Batman, Capitão América, esses personagens que um dia haviam feito parte do meu cotidiano, agora pareciam tão distantes para mim quanto o Antigo Egito, e eu não tinha vontade de me reaproximar. Super-heróis eram para pessoas que ainda não haviam crescido. Guardei a pilha inteira de revistas na última gaveta da mesa encostada à parede. O último objeto na mala era uma caixinha. Eu a havia enchido de lenços de papel.
mas o conteúdo ainda chacoalhava e fazia barulho. Consegui ver os pedaços vermelhos e brancos de porcelana quebrada antes de levantar a tampa. Por isso, escondi rapidamente a caixinha na mala e a guardei no armário. O capitão sugeriu fazermos um lanche no refeitório. Falei que não estava com fome, então nos despedimos de um jeito meio estranho, que envolveu uma continência e um aperto de mão, enquanto ele me dizia para eu me cuidar. Eu me encolhi involuntariamente. Ele havia dito para cuidar da minha mãe quando partiu, 4 anos atrás. Estava agora me lembrando de como eu havia fracassado? Olhei para a cama recém-arrumada e lembrei-me de uma vez que eu construí um carro para a corrida anual de caixa de sabão. Ele tinha uma cabine espaçosa e rodas perfeitamente equilibradas para uma locomoção rápida e suave, e era pintado de vermelho brilhante. Eu sabia que ganharia a grande corrida. O único problema foi ter deixado o carro do lado de fora no dia anterior. Ele ficou encharcado e torto, e a pintura vermelha desapareceu. Meu pai ficou bravo por eu ter deixado o carro largado na chuva e falou: "Bom, filho, você fez a cama, agora vai ter que deitar nela." Mas minha mãe balançou a cabeça para ele e me disse: "Sim, você fez a cama, mas por favor, não simplesmente se deite nela." Fiquei olhando para ela com um ar confuso, tentando entender o recado. Minha mãe tinha um jeito de usar as expressões que era tão misterioso e confuso quanto o mapa de cabeça para baixo. Ela cruzou os braços. "Jack, se você não gosta da cama como está, é só desarrumá-la e arrumá-la de novo." Levei a noite toda para arrumar tudo. Desmontei o carro de caixa de sabão e o montei novamente com madeira nova e tinta vermelha. Eu nem me lembro de ter terminado e quase dormi em cima do volante no dia seguinte na corrida. Cheguei em segundo lugar. Em pé no dormitório, olhando para minha cama perfeitamente arrumada, respirei fundo. No entanto, não tinha força naquele momento para desarrumá-la e arrumá-la para mim. Então saí do quarto. O dormitório estava deserto. A maioria dos garotos só chegariam no dia seguinte. Eu não gostava de como meus passos ecoavam no corredor. Eu precisava de um pouco de ar fresco. Era isso. Ver o oceano, sentir o salgado sobre o qual havia lido nos livros me ajudaria a superar o enjoo. Tirei as meias, enrolei as pernas da calça e desci para a trilha de terra até a praia. De repente, lá estava, o mar, com toda aquela ondulação infinita e as ondas lambendo a praia. Um movimento pesado que dava a impressão de que tudo em torno dele também se movia, acompanhava um balanço. Olhei uma vez para a ondulação e me dobrei, e foi nesse momento que vomitei. Quando tive certeza de que as ondas não viriam e me engoliriam inteiro, levantei a cabeça, mas tentei não olhar para a água em movimento. Olhei para a praia, assustei-me ao ver alguém, mas lá estava ele, um garoto cercado de areia, tentando encaixar saquinhos bem arrumados, empilhando-os para formar um muro. O garoto não disse nada, então imaginei que não tivesse me visto. Virei e me afastei dali. Podia ser bobagem sair dali daquele jeito, mas as aulas ainda não haviam começado, e quem queria ficar conhecido como o novo aluno do Kansas que não conseguiu segurar o almoço no estômago só porque viu o mar? Além do mais, a areia me fazia pensar na minha mãe. Ela sempre descrevia meu cabelo como castanho arenoso e agora que havia diferentes tonalidades de marrom, cinza e até vermelho, pude entender por quê. Senti as lágrimas se formando e me entreguei por um momento à lembrança dela. Minha mãe era como a areia, do tipo que o esquenta na praia quando você sai da água tremendo de frio, do tipo que gruda no corpo, deixando uma impressão na pele para fazer você se lembrar de onde esteve e de onde veio, do tipo que você continua achando nos sapatos e nos bolsos muito tempo depois de ter ido embora da praia. Ela também era como a areia que os arqueólogos escavam. Camadas e camadas de areia mantiveram os ossos dos dinossauros junto por milhões de anos. E por mais que a areia fosse quente, árida e simples, os cientistas agradeciam por ela, porque sem a areia para manter os ossos no lugar, tudo teria se espalhado, tudo teria desmoronado. Olhei por cima do ombro, mas o garoto havia ido embora.